Amém? Bom, essa palavra o Espírito Santo trouxe no meu coração no final do ano passado. E a gente estava saindo lá na Ágape de uma campanha por unidade, de jejum e oração por unidade da igreja. E aí o Espírito Santo me trouxe essa palavra. E aí a gente fez o mês de dezembro como o mês da família. E eu entendi que como a gente ainda está no começo do ano, tem muita coisa para acontecer, se Deus quiser, nesse ano, e muitas coisas boas, melhor do que aconteceram ano passado. Eu entendi que era para eu ministrar essa palavra aqui para vocês também nessa noite. Ao final, eu quero fazer algo diferente. Quero que a gente possa orar em família. Eu até tinha conversado com o irmão para ver se as crianças podem voltar um pouquinho antes, para que a gente possa orar em família e aí os pais poderem abençoar os filhos. Porque o tema da mensagem de hoje que eu queria compartilhar com vocês é o poder da família. Eu quero contar duas histórias muito bem conhecidas já por vocês que já frequentam a igreja. E se por acaso você é um visitante e de repente não frequenta uma igreja, provavelmente você já ouviu falar dessas duas histórias. Então, para a gente poder começar, eu queria compartilhar duas histórias com vocês, onde as duas famílias tiveram um papel fundamental. As duas famílias fizeram a diferença. E é isso que eu queria compartilhar um pouquinho nessa noite, a diferença que a família pode fazer na vida de um indivíduo. A diferença que a família pode e tem que fazer para nós como indivíduo. Amém? Então eu te convido a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler bastante coisa, então tenha um pouquinho de paciência, mas a gente precisa entender essas duas histórias para que a gente possa percorrer um pouquinho sobre algumas estratégias que o diabo tem usado para acabar com essa instituição que Deus criou, que é a família. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Êxodo, nós vamos ler Êxodo 1, de 8 a 22, e depois o 2 até o versículo 10. Êxodo, lá no comecinho. Pode dar mais um clique, aparece o título da mensagem. Aí, obrigado. Acharam? Se você quiser acompanhar então, Êxodo 1, do versículo 8 até o 22, diz assim: Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Então nós estamos na época de José. Depois que José é vendido pelos irmãos, ele acaba se tornando o governador, ok? Então é esse tempo que a gente está vivendo aqui. Disse ele ao seu povo, o novo rei do Egito: Vejam, o povo israelita é numeroso demais e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó lhe ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo
todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Capítulo 2, até o versículo 10. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém? Bem conhecida essa história. Agora eu quero que você vá um pouco bem lá para frente, no primeiro livro do Novo Testamento, lá em Mateus, que eu quero ler a história de uma outra família sensacional. Depois a gente comenta sobre elas. Mateus 2, do versículo 1 ao versículo 23. Só para a gente ver como é que o diabo é astuto. Amém? Diz assim, Mateus 2, de 1 a 23. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré.
Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Essas duas histórias muito conhecidas. A primeira conta a história de um menino chamado Moisés, porque foi tirado das águas. A história conta que o rei, então, que não conhecia tudo que José tinha feito pela sua nação, com medo dos hebreus, ele manda matar todos os meninos dali para baixo, de 2 anos para baixo. E uma família aí sensacional, a irmã de Moisés, porque ela estava ali só bisbilhotando o que ia acontecer, e essa menina teve algo genial, teve uma presença de espírito que a gente chama muito grande, porque eu imagino que não tenha sido combinado isso com a mãe dela, porque não ia saber, ela não sabia o que iria acontecer. Ela vendo a filha de Faraó, pegando o cesto, ela mesma fala: e aí, quer que eu chame uma mulher dos hebreus para tomar conta do menino? E aí se dá todo o desenrolar da história. Lá para frente, anos depois, mesma coisa com Jesus. A história conta que o rei Herodes também mandou matar todas as crianças porque não queria, não conseguiu pegar Jesus. O que eu entendo dessas duas histórias, e eu queria que vocês acompanhassem comigo? Na primeira história, havia uma promessa que o povo seria uma grande nação, mas o povo era escravo. E para um escravo se tornar uma grande nação, ele precisava ser livre. Então, o diabo sabia que ia ter uma libertação e viria um libertador para eles. E aí o diabo, ele tenta matar quem? O libertador, o indivíduo. Ele quer pegar o indivíduo. E a história nos conta que essa estrutura familiar, uma estratégia dada por Deus para a estrutura familiar, salva o menino. Lá na frente, mesma coisa, o Antigo Testamento vem contando e vem dando a dica que vem um Salvador. Vem falando de Jesus. E quando nasce Jesus, o diabo sabe que vai nascer um Salvador. E ele instiga o Faraó a tentar matar Jesus, tentar matar o Salvador. Nas duas, a mesma estrutura familiar, uma família que servia a Deus, uma família que estava aos pés de Deus, que se servia a Deus, que era crente em Deus. Ela, através de uma estratégia dada em sonho, ela salva também Jesus. As duas famílias. Ou seja, essa estrutura familiar consegue salvar o indivíduo. Aonde eu quero chegar? O diabo já percebeu que se ele continuar tentando atacar o indivíduo, ele não vai conseguir. Se ele tentar continuar atacando a minha e a sua vida, ele não vai conseguir, desde que a gente esteja protegido por essa estrutura familiar. Então, desde então, até porque não tem mais promessa de Salvador nenhum, Jesus já veio e cumpriu. Jesus foi o Salvador e não precisamos de mais ninguém, não existe mais nada. Então, a partir de agora, a ideia de Satanás e a estratégia de Satanás é acabar com a minha e com a sua vida. Lá em João 10:10, a parte A do versículo diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Satanás não quer outra coisa a não ser matar, roubar e destruir a minha e a sua vida. Porém, ele já sabe, por experiência própria, que se ele tentar ficar me atacando e te atacando, ele não vai conseguir. Então ele tem mudado a tática, ele tem usado outras estratégias para, primeiro, destruir aquilo que nos dá proteção, que é a família. Porque ele sabe que se ele destruir a minha e a sua família, ele consegue me pegar e ele consegue te pegar. Amém? Então eu queria falar um pouquinho nessa noite de algumas estratégias que o diabo tem usado para acabar com a minha e com a sua família. Ah, mas você vai falar do diabo? Não, eu vou falar só das estratégias para que a gente possa ficar firme contra elas e que a gente consiga ter uma estrutura familiar forte, para que o diabo não pegue a mim nem a você
e nem aos nossos filhos. Amém? Então eu queria falar um pouquinho de algumas maneiras que Satanás tem destruído as famílias no dia de hoje. A primeira delas eu quero falar é sobre o adultério. Provérbios 5, de 1 a 5 diz assim: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guarde os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. O versículo 18 diz: os seus pés descem para a morte. Perdão, ainda é o versículo 5. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. O versículo 18 diz: seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Querido, muitas vezes o diabo tem usado de maneira até abusiva dessa questão do adultério. Tem sido descarada essa questão do adultério, porque ele fica lançando para nós homens, principalmente, mas não só para nós. Hoje em dia não precisa ir muito longe para ver uma mulher seminua. Basta sair da porta para fora e olhe lá se precisa sair, às vezes dentro da igreja. Né? Pasmem, muitas vezes dentro da igreja. Ou seja, essa questão do adultério, ele vem plantando, dizendo que nós homens precisamos de um corpo ideal, que a mulher, que a nossa esposa, ela precisa ter um corpo ideal, porque senão ela não é desejada. E ele começa plantando isso, porque jogando propagandas de modelos, que muitas vezes estão até mudadas no Photoshop. Mas ele quer colocar, ele quer que eu e você acredite que ou você, ou eu, ou a sua esposa, ou o seu marido, não servimos, nós não temos tudo aquilo que nós precisamos ter para poder satisfazer o outro, para fazer o outro feliz. Então ele fica jogando isso. Eu queria dizer para você o seguinte: casamento é uma união para o resto da vida com uma pessoa imperfeita. Eu te garanto que você pensou no seu cônjuge, né? Por que você não pensou em si mesmo? Casamento é uma união para toda a vida com uma pessoa imperfeita. Para me aguentar não é fácil não. Eu já fui magrinho, vocês podem não acreditar, mas eu já fui magrinho. O tempo é implacável. A gente tenta, mas o tempo é implacável. As irmãs também vão sentir isso mais para frente. Algumas já sentem. Mas, querido, eu falei isso outro dia para minha esposa. A minha esposa é gordinha também, não tem problema com isso. Eu falei, e ela estava falando de regime, qualquer coisa. Eu falei, faça porque você quer se sentir bem. Porque eu amo a tua essência. Eu amo aquilo que você é, não aquilo que você mostra. Então, se você quer emagrecer, porque você quer emagrecer, para você se sentir bem, para você se sentir melhor, amém, eu vou te apoiar. Mas não faça por mim, faça por você. Eu amo a tua essência, eu amo o teu caráter. É isso que nós precisamos. Nós precisamos olhar além do físico, além do que o diabo tem colocado para que nós olhemos, além daquilo que a mídia diz que nós devemos olhar. Nós devemos nos apaixonar e amar aquilo que o outro é como essência. Amém? Mateus 5, 27 e 28 diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já tem o seu coração, cometeu adultério com ela. Ou seja, nós homens somos muito visuais. Nós homens vemos e começamos a pensar. Cuidado com isso. Essa sutileza nos leva mais dia menos dia a fazer aquilo que o diabo quer e aquilo que Deus abomina. Amém? Eu queria falar sobre um outro ponto com vocês. Sobre vícios. Outra estratégia que o diabo tem usado
para acabar com as famílias. Vícios, quero falar de 2 deles, bebidas e drogas. Em Efésios 5,18 diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Eu não vim aqui para pregar se você toma a sua cerveja, se você toma a sua bebida alcoólica, e essa igreja permite ou não. Eu não vim aqui para levantar uma lebre e pregar se eu sou a favor ou não. Mas a palavra de Deus diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Se aquilo que você está fazendo corre o risco de você passar dos limites, cuidado. Cuidado, porque ele pode te levar a um vício, a dependência, e isso vai te levar ao primeiro ponto, que é o adultério. Cuidado. E em 1 Coríntios 6,18 diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Cuidado com aquilo que temos feito do nosso corpo. Cuidado com aquilo que a gente tem colocado para dentro. Cuidado com os vícios. Cuidado com aquilo que vicia, com aquilo que escraviza. Porque isso pode acabar com a tua família. Porque isso pode começar a te distanciar dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido. Isso pode te levar no final, que é o que o diabo quer. Deixar você sozinho, para que ele possa acabar contigo. Mas tem algo mais sutil do que álcool e droga. Tem algo que a gente faz todo dia e a gente levanta cedo para fazer, e que se a gente não tomar cuidado, isso se torna um vício. Que é o trabalho. Que é para ser bênção para mim e para você. Que, apesar de ser fadigante, é para ser bênção. Mas ele não pode passar do limite. Porque lá em Marcos 8,36 diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Cuidado se você tem deixado o trabalho te aprisionar. Se tudo aquilo que você ganha nunca é suficiente. Se você trabalha, mas quer sempre mais. Não é pecado ter dinheiro. Mas quando a necessidade desse dinheiro te escraviza, te leva longe da tua família, que é o teu primeiro ministério, cuidado. Já deixou de ser bênção faz um tempo. Você está correndo um sério risco de, para ganhar toda a parte financeira, você perder aquilo que mais importa para você. E aí você só vai dar valor quando isso estiver longe. Então cuidado com os vícios. Eu quero te falar também sobre algo que tem acontecido hoje e tem acontecido muito dentro das igrejas, que é o ativismo. Tem uma história lá em Lucas 10, de 2 irmãs, que vocês conhecem essa história, e Lucas 10, de 38 a 42 diz assim, vamos lembrar essa história. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Mesmo dentro da igreja, tem gente que passa tanto tempo dentro da igreja, fazendo muitas coisas para Deus, mas muitas vezes longe de Deus, mas que tem esquecido de cumprir o primeiro ministério, que é a família. Cuidado com aquilo que você tem feito em nome de Deus, mas muitas vezes sem Deus estar no negócio. Eu não estou falando aqui que você não deve ajudar na igreja, que você não deve ter ministérios. Pelo contrário, aquele crente 6 horas que só senta para esquentar a cadeira, esse aí misericórdia, porque quando lá em Apocalipse Jesus fala, ele fala que esse crente é o quê? Morno. E o que ele vai fazer com o morno? Vai vomitar. Ou seja, eu não estou falando que você tem que ser morno. Eu não estou falando que você tem que vir aqui esquentar a cadeira, ouvir palavra e seguir a tua vida. Não. Você precisa fazer.
Mas faça com Deus primeiro, não só para Deus, porque esse ativismo pode te distanciar. Muitas vezes a pessoa vive de segunda a segunda dentro da igreja, fazendo, e quando vê, precisa fazer casados para sempre para consertar algo que não precisava ter quebrado. Não sei se vocês têm casados para sempre aqui, vocês têm os ministérios? Não. Quantas vezes eu já vi isso? Eu e a minha esposa, a gente era líder de noivos. E quantas vezes, em começo de casamento, o casal chegava para a gente para fazer o noivos. Mas eu tenho tal coisa e tal coisa. Eu falava, pera um pouquinho. Você vai botar o teu joelho no chão, você vai orar, porque eu acho que você vai ter que diminuir. Você imagina começar um casamento tendo 1 ou 2 dias por semana para vocês se conhecerem? Isso é péssimo para o seu casamento. A probabilidade dele começar já errado e dar errado é muito grande. Cuidado com isso. Eu quero tomar um cuidado para não fazer uma crítica, mas essas mega igrejas que você precisa fazer, produzir, você tem que... É uma empresa, virou uma empresa, você tem que dar resultado. Você tem que multiplicar, e você tem que pôr mais gente, você tem que fazer, você tem que. Outro dia eu ouvi uma pregação do pastor Ed René, e ele fala que com Jesus você não tem que nada. A gente não vem aqui porque eu tenho que vir na igreja. Você tem que vir na igreja? Você não tem que vir na igreja. Você vem porque você ama a Cristo. Você vem porque você quer saber mais dele. Você quer encontrar os irmãos com quem você tem uma comunhão, para que te ajudem a caminhar. Mas você não tem que nada. Cuidado com essa palavra. Entenda aquilo que eu estou falando, que o Ed René disse. Você não é obrigatório. A gente faz porque a gente ama. Quando a gente faz porque tem que fazer, é obediência. Quando a gente faz sem necessidade, isso é amor, isso é adoração. Quando você faz porque você ama, isso é adoração. Se você tem que vir aqui todo domingo, porque senão o teu pastor vai te chamar a atenção, isso não é adoração. Isso é só obediência. Mas está longe. Cuidado com o ativismo dentro da igreja. Você sabe quem mais sofre com esse ativismo? Pela pouca experiência que eu tenho, mas eu tenho visto muito disso. Filho de pastor. Pastor é mestre para cuidar dos outros. Mas muitas vezes em casa está tudo destruído. Conheci um monte assim. Faz e esquece do primeiro ministério que é em casa. Cuidado com o ativismo. Se você tem muitos ministérios, repense a sua vida. Às vezes nós pais, nós temos essa mania, quando é possível, a gente substitui a nossa presença por presentes para os nossos filhos. Ao invés da gente estar presente, a gente dá presente. E a gente acha que tudo bem. Quando o que na verdade ele não quer um presente. Ele quer de repente sentar para assistir um filme com você. Sentar para conversar contigo. Para ver como é que foi o dia dele. Ter um tempo de qualidade com você. E eu falo isso e é um tapa na minha cara, porque quantas vezes eu não fiz isso? Porque a gente chega cansado do trabalho e a gente quer descansar e a gente põe eles de repente no tablet. Põe eles para jogar um videogame. Então, quando Deus me deu essa palavra, o primeiro tapa na cara foi na minha. Porque muitas coisas daqui que eu estou falando para vocês, eu me vi fazendo, muitas vezes. Nós precisamos tomar cuidado. Amém? Quarto ponto. Essa é sutil demais, mas já tem acontecido muito e muito. Inversão de valores. Isaías 5:20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Sabe com qual expressão você tem que tomar cuidado? Mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo faz gato na internet, todo mundo faz gato na televisão, eu vou fazer, todo mundo faz. Mas o que isso acaba com a família? Querido, isso é pecado. Pecado te distancia de Deus. Se Deus não está na tua casa, você está longe de Deus, a tua família vai para o vinagre. Você tem que sumir com isso. Cuidado com essa frase todo mundo faz.
Muitas vezes nós temos servido as coisas e usado as pessoas. Quantas vezes isso? Nós temos servido as coisas e usado as pessoas, quando deveríamos servir as pessoas utilizando as coisas que Deus nos deu. Muitas vezes temos colocado as coisas na frente das pessoas, ministério nas frente das pessoas. Olha como é sutil isso. Olha como, às vezes, em nome de Deus, eu coloco toda a minha estrutura familiar em risco. Olha a sutileza que o diabo tem usado para acabar com a minha e com a tua família, no intuito de me pegar e te pegar. Ele é astuto. Se tem uma coisa que a gente não pode falar do diabo, é que ele é burro. Pelo contrário, ele é muito inteligente. E ele está doidinho para que você baixe a guarda, para que ele possa acabar com você. Por que você faz o que faz? Você já parou para pensar nisso? Qual a sua motivação? O que te leva a fazer aquilo que você está fazendo? O que te motiva? Qual a tua motivação? Qual o motivo da tua ação? É realmente adoração? Ou você faz por fazer, por obrigação? Por que eu tenho feito aquilo que eu tenho feito? Já parou para refletir sobre isso? E da maneira que eu tenho feito? Cuidado com essas inversões de valores. Cuidado com aquilo que você sonha. Às vezes você pode alcançar. E nem todo sonho é bom. Amém? Como último ponto, eu não quero me estender, porque a gente até avançou um pouquinho. Tem algo que, nos dias de hoje, que eu acho que é o que mais tem acontecido. Talvez os pontos até agora não sejam novidades para ninguém. E já há algum tempo a gente tenha percebido isso. Talvez você puxou na memória aí quando eu falei, mas não tem nada de novidade. Mas tem algo que o diabo tem usado nesses últimos tempos, que ele já foi mais sutil e agora ele tem escancarado, que é, ele está acabando com a minha e com a sua identidade. Ele está acabando com a identidade dos nossos jovens. Os jovens não sabem mais quem são. Lá em Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Hoje o diabo tem invertido. E eu estou falando de relações homoafetivas. Eu dou aula na faculdade, mais que isso, eu estou como coordenador de um curso. E eu tenho passado muito por isso. Muito. Mulheres, homens, de tudo. E é descarado. Está descarado. Não se tem mais identidade, eles não sabem quem são. Mulheres que parecem mulheres muito bonitas, mas mulheres que são verdadeiros homens, na vestimenta, no jeito de agir, de falar. Eu creio que a gente não precisa menosprezar, eu creio que a gente não precisa segregar, eu acho que a gente precisa respeitar, mas nós não precisamos aceitar. Todos os meus alunos que são homossexuais gostam muito de mim, mas sabem a minha posição com relação a isso. Eu os respeito, mas o fato de eu não concordar não significa que eu não respeite a decisão deles. Mas o diabo ele tem invertido, tirado, principalmente dos nossos jovens, a identidade. O que eles são? Eles não conseguem mais nem pensar nisso, porque eles querem ser felizes. O mundo pregou, o diabo tem pregado para eles que o que importa é ser feliz, o que importa é viver, e viva a diferença. E aí pega um símbolo que Deus deixou como prova, ou como aliança de que ele nunca mais ia acabar com a terra por água, que é o arco-íris, e eles colocam como escudo dessa diferença, e viva a diferença. E a gente tem que engolir, goela abaixo, porque a gente não pode falar nisso. Porque se entra alguém lá
e me ver falando disso, é perigoso de eu sair daqui preso. Nós não temos mais liberdade de expressão. Eu não posso mais discordar. Isso é um absurdo, porque quando eu discordo de você porque você é negro, ou porque você é oriental, não é uma escolha sua. Agora, quando eu discordo de você em cima de uma escolha que você fez, qual o problema disso? Desde que eu te respeite nessa escolha. Mas eu não preciso escolher a mesma coisa e aceitar a mesma coisa que você. Daqui um pouco vão estar proibindo de um corintiano falar do palmeirense, o palmeirense. São escolhas. Você escolheu. Mas o diabo tem acabado com os nossos jovens. Em João 1,2 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não. Lá em João, o que ele diz é o seguinte: você só é filho de Deus quando você o recebe e crê no nome dele. Quando você confessa. Então, eu imagino que vocês já saibam disso, mas nem todo mundo é filho de Deus. E aí o diabo, ele acabando com a minha identidade de homem ou mulher, ele acabando com a minha mente, que diz que eu preciso entregar a minha vida a Cristo, que diz que eu preciso conhecer a Cristo, que eu preciso receber para ser filho de Deus. Se eu não sei a minha identidade, homem ou mulher, se eu não sei que eu sou o filho de Deus, eu também não vou saber o que diz em 1 Coríntios 12:27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. E ele vai destruindo a minha identidade de membro de um corpo maior, que é o corpo de Cristo, daquele de qual nós fazemos parte. E se eu não sou membro desse corpo, porque eu não recebi Cristo como meu Senhor e Salvador, eu não sou filho. Se eu não sou filho, o meu fim é o inferno. É aonde Ele quer me levar e é aonde Ele quer te levar. Ele é astuto. Então, primeiro, você é homem ou mulher, você precisa ter essa identidade. Segundo, você é filho. Terceiro, você faz parte de um corpo, o corpo de Cristo. Mas aí, 1 Pedro 2,9 fecha com chave de ouro. Algo que precisa motivar o meu e o seu coração. Além de eu ser homem ou mulher, além de eu ser filho de Deus, além de eu fazer parte desse corpo, 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você acha que o diabo quer que você entenda, que você tenha isso em mente e passe isso para os seus filhos e para a sua família, que você é geração eleita, que Deus olhou do céu no ventre da sua mãe antes de você estar lá e já te escolheu? Você acha que o diabo quer que você saiba que você é sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus? Está a cadeira? Não. Para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a luz. Quando a gente estava perdido, Ele foi lá com todo o amor e nos chamou. Mas você acha que o diabo quer que você e eu saibamos disso? Você acha que ele quer que nós passemos isso para os nossos filhos, para os nossos familiares? Nem de longe. Quando eu não sei disso, quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei a herança que eu vou ter, quando eu não sei de onde vim e para que eu vim, o que eu estou fazendo, fica muito mais fácil para que ele deturbe da minha mente que eu não faço parte do corpo, que eu não sou filho e que eu não sou homem nem mulher, eu posso ser o que eu quiser. Essa é a estratégia mais atual de Satanás para destruir todas as famílias, para destruir a minha e a sua família e depois me pegar e te pegar. Ele está acabando com a nossa identidade, aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Sair daqui nessa noite com estratégias. Sabendo disso, a gente vai poder montar estratégias para fugir
dessa cilada do diabo. E para concluir, e enquanto a gente conclui aqui, se pudessem chamar as crianças, pudessem já ir trazendo elas para cá, 2 minutinhos. A nossa conclusão, ela começa em fazer um compromisso com a nossa família. Não delegue a sua responsabilidade com a sua família para a igreja, para a escola ou para qualquer outra entidade. A função é minha e a função é sua, de apresentar para a sua família e para a minha família a Cristo. Se você não apresentar o seu filho para Cristo, você vai deixar que ele conheça a Cristo na sorte. Entenda uma coisa, Deus não tem netos. O fato de você ser filho de Deus não significa que o seu filho é filho de Deus. Você tem que ensinar o seu filho, e eu tenho que ensinar o meu a ser filho de Deus como eu sou. Deus não tem neto. Filho de cristão não é cristãozinho, a não ser que você ensine ele a fazer. Ou você ensina, ou você assume essa responsabilidade que é sua. Não delegue para a igreja. A igreja sim, as crianças estão lá aprendendo da palavra, mas é no dia a dia que você vai educar, de acordo com o que Provérbios 22:6 diz. Educa a criança no caminho que ela deve andar. Isso é função sua, pai. É função sua, mãe. Não é da igreja educar a criança no caminho que ela deve andar. Não é da escola a função de educar o seu filho. A educação do seu filho tem que ser na sua casa. Lá na escola ele tem que mostrar o que aprendeu. E lá na escola ele tem que aprender história, geografia, matemática, mas ele tem que ir para lá educado. Se você está terceirizando aquilo que é responsabilidade sua, eu quero te dar uma péssima notícia. A probabilidade do diabo acabar com a tua família é muito grande. Cuidado. Não terceirize aquilo que é papel seu. Ah, mas dá trabalho. O problema é seu, você quis ter filho. Tinha que ter pensado nisso antes. Dá trabalho e muito trabalho. Às vezes vai chegar da escola, às vezes quase todo dia, com algo que você precisa corrigir. Independente da escola que ele estude, seja cristã, seja do mundo. Mas nós precisamos assumir um compromisso e lembrar que Deus não tem netos. Assuma o compromisso de ensinar os seus filhos a terem um relacionamento com Deus e experimente o poder que esse relacionamento trará para a sua família. Ensine, assuma o compromisso de ensinar os seus filhos a terem um relacionamento com Deus. Eles vão muitas vezes fazer aquilo que você faz e não aquilo que você fala. Quantas vezes eu falava uma coisa para o meu filho e eu via ele estava fazendo aquilo que eu fazia e não aquilo que eu falava. Eles vão te imitar. Cuidado com aquilo que você faz. Mais até do que aquilo que você fala. Mas você tem que assumir um compromisso de ensinar os seus filhos a terem um relacionamento com Cristo, para poder experimentar o poder que esse relacionamento tem e a diferença que ele vai fazer na tua família. Lembrem-se, ovelha sozinha é petisco de lobo, e é isso que o diabo quer para mim e para a tua família. Deixar você sozinho, eu sozinho, fazer com que a minha e a sua família não esteja aos pés da cruz. A minha e a sua família esteja desestruturada, para que ele consiga me pegar e te pegar. Ele já viu que se ele ficar tentando me atacar, só por atacar, sem destruir a família, ele não vai conseguir. Mas se ele conseguir desestruturar essa família, esse seio que Deus criou, esse seio familiar, essa estrutura perfeita que Deus criou, ele sabe que ele vai conseguir me pegar e te pegar. E é só isso que ele quer. Ele já sabe que o fim dele é o inferno. Ele quer levar o máximo de gente que ele conseguir para lá. Amém? Eu queria que a gente pudesse reunir em família. O louvor, os meninos puderem vir para cá. Se você está aí com a sua família, eu queria que você se reunisse. 2018 começando, um ano começando, a gente faz tanta promessa, né? Umas promessas de final de ano aí, começar um regime, fazer algumas coisas. Por que não a gente fazer um compromisso esse ano
de poder ensinar e nos fechar como família realmente. Os meninos do louvor que estão em família aqui, eu quero que vocês orem também. Pode vir para cá, tá? Os irmãos aí, ó. Eu queria te dar essa oportunidade de você fazer esse compromisso. Às vezes você não tem essa rotina na sua casa de orar pelos seus filhos, pela sua esposa. Homem, assuma o teu papel. Assuma o teu papel como sacerdote da tua casa, do teu lar. Se você está só entre um casal aí, se vocês já têm filhos, se reúnam e orem pelos seus filhos, mesmo que eles não estejam aqui. Se vocês ainda não têm filho, homem, coloque a mão na barriga da tua mulher e profetize. E assuma um compromisso de fazer algo diferente pela tua família. Amém? Fiquem à vontade, podem orar. Aleluia. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos porque, acima de qualquer coisa que o diabo tenta fazer, o Senhor nos dá estratégia para que a gente possa realmente ficar cada vez mais perto do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos consagrar este compromisso que nós fizemos nesta noite, de ter famílias fortes, famílias aos pés da cruz, que a gente possa cada dia entender o poder que essa família tem, que a gente nunca fique sozinho, que mais do que a nossa família de sangue, a gente possa ter uma família espiritual, uma família moldada pelo Senhor e cultivada pelo Senhor, que nos ajude, Senhor, a caminhar na tua direção, Senhor, nas tuas obras, fazendo aquilo que está no teu coração. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos a cada manhã estar aos teus pés, clamando, Senhor, pela tua presença na nossa família, que ninguém da nossa família se perca, que ninguém da nossa família, Senhor, mude os caminhos, se desvie dos teus caminhos, mas que a cada dia chegue mais e mais gente nessa família, que a gente possa entender quem nós somos no Senhor, que a gente possa entender a nossa identidade, que nós somos raça eleita, geração santa, povo escolhido do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a cada dia nós possamos proclamar aquilo que o Senhor quer que nós proclamemos. Pai, que a gente possa se mexer. Cutuca, Senhor, aquele que está parado. Papai, incomoda. Que o Teu Espírito Santo venha incomodar o coração daquele que porventura esteja acomodado. Deus, em nome de Jesus, coloca na nossa mente para que o Senhor nos chamou, para que nós estamos aqui com vida ainda, Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor tem renovado em nós a cada manhã. Eu quero te louvar, te agradecer, te bendizer pela nossa família, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, tudo aquilo que a gente faz que não te agrada, que não glorifica o Teu nome. E Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, nos ensina a fazer melhor, nos ensina a ser bons pais, melhores maridos, melhores mães, esposas, melhores filhos. Pai, nós precisamos da Tua capacitação, para que a gente possa educar os nossos filhos nos Teus caminhos, para que eles um dia possam escolher Te seguir. Deus, em nome de Jesus, obrigado, porque quando a gente escolhe Te seguir, nós não somos obrigados a nada, e que a motivação do nosso coração seja realmente a adoração ao Senhor, fazer porque Te amamos, fazer porque reconhecemos quem o Senhor é, fazer porque reconhecemos aquilo que o Senhor um dia fez na cruz do Calvário por nós. Deus, em nome do Senhor Jesus, que cada família aqui neste ano seja uma família forte, da onde possa emanar a Tua luz, brilhar a Tua luz, para que outras pessoas possam também Te conhecer. Deus, eu quero Te louvar, Te agradecer, no precioso e poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém.